Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o maior presente que Jesus nos deixou. João 14, verso 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Elienay, seja muito bem-vindo ao devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Nós chegamos ao último episódio desta nossa série que tem nos impactado, transformado e renovado. E ao longo desta caminhada, nós contemplamos homens de Deus que marcaram a história. Nós começamos esta série aprendendo sobre a personalidade do Espírito Santo, fomos sendo renovados, fortalecidos, depois nós estudamos vários homens de Deus e agora nós falaremos somente sobre essa pessoa que é o Espírito Santo, né? Nesta série nós vimos Elias sendo fortalecido pelo Espírito, nós vimos Eliseu recebendo capacitação, também aprendemos sobre Barnabé, que foi moldado o seu caráter, também observamos Estevão permanecendo fiel até a morte, Filipe sendo guiado pelo Espírito, Paulo sendo enviado, dirigido pelo Espírito Santo. A gente viu Pedro sendo transformado de uma pessoa cheia de medo, poderíamos dizer medroso, mas na situação dele, depois transformado naquela pessoa ousada, poderosa. Aprendemos sobre Simeão, que ouvia a voz de Deus, era sensível à voz de Deus. Aprendemos também sobre Timóteo, que foi fortalecido e permaneceu firme na fé. Porém, quando nós olhamos para todos eles, nós percebemos uma verdade. O personagem principal nunca foi Elias, Eliseu, nem Pedro, nem Paulo. O protagonista sempre foi o Espírito Santo. Todos esses homens foram diferentes entre si, tinham histórias diferentes, personalidades diferentes, chamados diferentes, porém todos eles tinham algo em comum. Todos aprenderam a depender do Espírito Santo. Se nós quisermos ter uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor, ter sucesso na nossa vida de cristão, vida de crente, nós precisamos aprender a depender totalmente do Espírito Santo. Aleluia! Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Espírito Santo movendo nesta hora. Jesus, ele nos deixou esse maior presente. Quando Jesus anunciou a sua partida, os discípulos ficaram tristes, né? Eles pensavam, como nós viveremos sem o Mestre, sem aquele que nos ensina todas as coisas, sem aquele que nos guia, que levanta pela manhã e nos diz para onde nós vamos. Eles pensavam, quem vai multiplicar o pão? Quem agora vai curar os enfermos? Mas então Jesus faz uma declaração surpreendente, uma declaração que deixa eles sem entender a princípio. Olha só, Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Como assim? Seria melhor que Jesus partisse? Seria melhor que ele fosse? Na mente deles, isso não fazia sentido. Porém, durante o seu ministério aqui, Jesus estava sempre ao lado dos seus discípulos.
carregando, dirigindo, levando, ensinando. Porém, o Espírito Santo estaria habitando dentro deles. Totalmente diferente. Porque uma coisa é você estar perto de Cristo, outra coisa é você ter o Espírito de Jesus habitando dentro de você. Nós percebemos isso nos homens de Deus que nós estudamos. Tomando, por exemplo, Pedro. Pedro estava ao lado de Jesus, era poderoso, era ousado, disposto a dizer que iria com ele até a morte, mas afastado de Jesus, alguns metros, o nega, esbraveja, até uma criada coloca medo nele. Mas depois de cheio do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo habitando em Pedro, ele tem ousadia para enfrentar aqueles que crucificaram a Cristo. Então, meu amado irmão, isso já é extraordinário. E também era importante que Jesus fosse, que o Consolador viesse, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, porque Jesus, preso no seu corpo aqui, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, o Espírito Santo, ele está presente. O Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ao mesmo tempo que eu senti a sua presença aqui, eu tenho certeza que você sentiu aí na sua casa e todos os que estão assistindo sentem a presença do Senhor. E quando nós precisamos, nós clamamos, ele responde aqui, ele responde aí, ele responde aqui no Brasil, responde na África, responde nos Estados Unidos, responde lá no Paraguai, responde aonde alguém clamar. Aleluia! Louvado seja Deus! Por isso que o Senhor Jesus diz, importa que eu vá. É importante, pois eu enviarei outro Consolador. E ele faz uma promessa, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Essa promessa é maravilhosa. Jesus Cristo voltará. E aí sim, estaremos para sempre com Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito Santo do Senhor nunca abandona os filhos de Deus. Evangelho de João 14, 16 a seguir. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfão. Quem sabe as pessoas tenham abandonado você. Quem sabe alguém que você amava, alguém que você confiava, foi infiel, te abandonou, te traiu, foi embora. Quem sabe os amigos tenham partido. Quem sabe a pessoa que você amava já está com o Senhor. Talvez familiares estejam distantes, alguém que você gostaria que estivesse perto, por algum motivo teve que se afastar. Porém, Jesus fez uma promessa, você nunca estará sozinho. Aleluia, ele enviou o Consolador para que esteja sempre conosco. E é maravilhoso quando a gente conversa com pessoas que são cheias do Espírito Santo, mesmo estando distante, como missionários, como apóstolos que são enviados, e a gente sabe que essa pessoa está longe dos seus familiares, longe do seu país, afastado de todos os que ele ama, porém não se sente só. Por quê? Porque o Espírito Santo traz conforto, consolo, alegria, óleo de unção e poder. A pessoa está longe, mas está cheia do Espírito Santo. Isso nós vimos também na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo preso, longe da igreja, longe dos amigos, e ele quando manda escrever, ele diz assim, peça para que Marcos venha estar comigo, pois estou só, e Marcos me é muito útil. Ele estava só, porém cheio do Espírito Santo. Aleluia! E ele chega a escrever para os irmãos dizendo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ele estava preso e dizia, alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque a alegria genuína, verdadeira, quem traz é o Espírito Santo. Não importa onde você está, não importa se está sozinho ou se está com os amigos, não importa se está livre ou se está preso, se o Espírito Santo do Senhor estiver contigo, você estará pleno. Aleluia! Então cultive essa amizade.
se tem uma amizade que você deve cultivar, cuidar, zelar, é do Espírito Santo. Cuida dessa pessoa para que ele esteja sempre presente contigo. Lembre-se do que nós aprendemos. O Espírito Santo, como pessoa, tem sentimentos e nós podemos entristecer com gritarias, com falsos testemunhos, com atitudes ou ainda com o abandono, quando nós vivemos a nossa vida como se o Espírito Santo não estivesse presente. Então não entristeça o Espírito Santo, chama ele para perto, caminha com ele, louvado seja o Senhor Jesus. Quando ninguém compreende as tuas lágrimas, quando ninguém compreende o teu choro, a tua angústia, a tua luta, a tua tristeza, saiba, o Espírito Santo intercede por ti com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Aquilo que você não consegue colocar, aquilo que você não consegue explicar, lembre-se disso. O Espírito Santo está intercedendo ao Pai por você. Você já parou para pensar? Essa pessoa que habita dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo, ela intercede, ele ora. Você nunca ora sozinho, você nunca está sozinho. E quando você se sentir angustiado, lembre-se, o Espírito Santo está clamando por você e vai trazer vitória sobre a tua vida. Aleluia! O Espírito Santo, ele continua realizando a obra de Cristo. Eu quero aqui, para ser breve, para não me estender, ler com você o que nós aprendemos. Foi o Espírito Santo quem fortaleceu Elias. Lembre-se disso. Foi o Espírito Santo quem capacitou Eliseu para operar aqueles milagres extraordinários. 16 milagres. Foi o Espírito Santo que deu coragem a Pedro. Aleluia! Aquele que era medroso transformado em ousado. Foi o Espírito Santo quem enviou Paulo. Foi o Espírito Santo quem falou com Simeão. Foi o Espírito Santo quem sustentou Timóteo numa igreja perseguida, numa igreja com problemas. É o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Louvado seja Deus. O nosso Deus não mudou. O seu Espírito Santo continua consolando, continua convencendo do pecado, continua ensinando, continua fortalecendo, ele continua distribuindo os dons a cada um conforme for útil para a obra do ministério, para o crescimento do reino. O Espírito Santo continua curando, ele continua libertando e continua conduzindo as pessoas a Jesus. Aleluia! Lembre-se, a obra do Espírito Santo é sempre glorificar a obra de Cristo Jesus. Aleluia! Existe essa característica maravilhosa do Espírito Santo. Ele nunca chama a atenção para si mesmo. Nós sim percebemos o Espírito Santo, porém, ele sempre glorifica a Cristo Jesus. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 16, verso 13 a seguir. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Palavras do Senhor Jesus. Toda a atuação verdadeira do Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais nós amamos a Cristo, mais desejamos obedecê-lo, mais desejamos glorificá-lo. Nunca queremos glória para nós ou honra para nós, mas sempre desejamos que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se existe dentro de nós algum sentimento contrário a isso, esse sentimento não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja sempre glorificar a Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele deseja encher-nos continuamente. E essa deve ser a nossa busca. Muitos pensam que ser cheio do Espírito Santo é algo que aconteceu no passado e já está resolvido. Mas a palavra nos convida a viver
continuamente nesta realidade, como já aprendemos, ser cheio todos os dias do Espírito Santo. Efésios 5:18, finalzinho, diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Se encha, é uma função nossa. Ele é que nos enche, mas nós devemos buscar esse enchimento. Como que nós fazemos? Orando, tendo o nosso devocional a sós com o Espírito Santo, jejuando, adorando, lendo a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo não é apenas uma experiência, é um estilo de vida todos os dias, em cada decisão, em cada oração, em cada batalha e em cada vitória. Para que nós alcance a vitória, é preciso a presença do Espírito Santo. O maior milagre que nós podemos viver é viver diariamente com Ele, com o Espírito Santo. Então, ao longo desta série, nós falamos de milagres, falamos de poder, de coragem, de direção, mas existe o maior milagre, que é a presença dele constantemente habitando em nós. Você que aceitou a Cristo, você lembra como que era a tua vida antes de ter a presença do Espírito Santo? Uma vida vazia, sem sentido, sem perspectiva de futuro, sem saber o que viria depois da morte. Mas depois do teu encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você e a partir daí a tua vida é totalmente diferente. Então hoje o Espírito Santo transforma o nosso caráter, consola a nossa alma, fortalece a nossa fé. Ele produz o fruto, o seu fruto, o fruto do Espírito em nós. Aleluia! E nos prepara para o dia em que veremos o Senhor Jesus face a face. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje, quem sabe, né? Mas hoje é sim o fim desta série tão maravilhosa. Mas não pode ser o fim da sua caminhada com o Espírito Santo. Que tudo que nós aprendemos nesses dias continue vivo em nosso coração. Aleluia! Que nós sejamos como Elias, confiando, servindo como Eliseu, encorajando, né? Como Barnabé, permanecendo fiéis a qualquer circunstância, como Estevão, obedecendo como Filipe, que foi para a faixa de Gaza, sendo dirigidos, guiados como o apóstolo Paulo, testemunhando com ousadia, sem medo da morte, como o apóstolo Pedro, sensíveis à voz do Espírito Santo como Simeão, e também reavivando diariamente o dom recebido, assim como Timóteo. E acima de tudo, que vivamos todos os dias na companhia do Espírito Santo, até o dia em que veremos o Senhor Jesus nos ares, quando vier buscar a sua igreja. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos orar. Pai amado, Deus santo e celestial, te louvamos, Senhor, por esta caminhada, por estes 31 dias, Senhor, de devocional na tua presença. Aleluia! Adorando o teu nome, te glorificando. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, pois tu és aquele que nos fortalece, tu és aquele que nos capacita, aquele que nos dá graça, Senhor, para prevalecer e para avançar. Que este aprendizado, Senhor, aleluia, possa germinar em cada um de nós, em cada vida, em cada coração. Que nós possa, Senhor, a cada dia nos aproximar mais e mais de Ti, sermos mais parecidos contigo, ó Senhor Jesus, em tudo que formos fazer, no nosso caráter, na operação de milagres, no amor, na comunhão, Senhor, com os nossos familiares, em tudo, Senhor, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que nos acompanharam nesses dias. Recompensa a cada um, enchendo-os do Teu Espírito Santo,
dando poder, dando ousadia, dando, Senhor, conhecimento, dando sabedoria, que eles possam, Senhor, ouvir a Tua voz, que eles possam, Senhor Jesus, manifestar a Tua graça, ensinar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, impor as mãos, Senhor, para que recebam o batismo com o Espírito Santo. Usa, Senhor, os meus irmãos, Pai, como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, fortalece-nos, Senhor, nas nossas lutas, guia-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade, consola-nos, Senhor, nas nossas tristezas, santifica-nos, Senhor, todos os dias e produz em nós, Senhor, o Teu fruto, Pai. Aleluia! E usa-nos, ó Senhor, para glorificar o Teu nome e que a chama nunca apague, que nós possa, Senhor, constantemente, Senhor, manter aceso, Senhor, a chama, Pai. Aleluia, do amor pelas almas. Aramandelei calabaralamande remassúria. Pregar o Teu Evangelho, Senhor, com ousadia, com amor, Paizinho. Deus maravilhoso, derrama sobre os meus irmãos a Tua unção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, meu amado. Louvado seja o Senhor. Que essa série, meus irmãos, sirva para levar muitas pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus, a uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Então, se você desejar, compartilhe. Aleluia. Envie para que mais pessoas sejam tocadas pelo Espírito. Pai. Amados irmãos, esse mês de agosto nós estamos preparando algo especial. Então, toda sexta-feira de agosto vai entrar um vídeo, mas esse vídeo não será aberto ao público. Desta vez será exclusividade para os membros. Então, se você ainda não é membro do canal do Pastor Elienay, entra aí e se torne um membro. Você vai nos ajudar com uma pequena oferta, porque a gente quer fazer algo diferente, a gente precisa de recursos. Então eu conto com você, nos ajude nesse projeto, você que deseja, você que crê nesse trabalho, você que crê que esta palavra edifica e fortalece, entra, se inscreva e seja membro do canal do Pastor Elienay Ramos Corrêa. Amém? Quero aqui também agradecer a minha filha amada, a Amy, que está sempre conosco nesse projeto, nos ajudando, nos ensinando. Receba agora, aleluia, a unção de Deus e durma com o Espírito Santo.